Salve, salve, galerinha. Então vamos lá, vamos dar continuidade ao nosso curso de fundos imobiliários, curso prático gratuito. Vou quebrar um pouco da ansiedade de vocês aqui em relação à montagem, né, à construção da carteira. Fica claro aqui que não é uma recomendação de investimento, porque vão aparecer alguns ativos aqui, mas não é ainda para você sair comprando feito louco, mas te dar um norte muito grande em relação a isso. Obviamente, alguns conceitos vão estar envolvidos ali e a gente ainda não passou, porque a gente precisaria passar por toda uma bateria de teoria para depois sair enquadrando as coisas. Mas eu resolvi fazer, como eu falei, né, um hands-on, algo mais prático, onde a gente traz isso aqui e já consegue é, visualizar a carteira, né, de uma forma mais interessante. Então vamos lá. Lembra que a gente falou dos tipos de fundos? Nós temos alguns tipos e para a nossa carteira, para a carteira que você vai construir aí, com base nos conhecimentos que vai adquirir nesse curso, a gente recomenda que tenha três tipos de fundos aqui. Os de tijolo, está aqui embaixo, ele é a base, né? A sustentação. Os de papel, né? Os fundos de recebíveis. E os FOFs, os fundos de fundos. Então, como é que a gente consegue construir isso, né? Qual é a recomendação que a gente traz para isso aqui? Não, uma coisa vale lembrar, não é para você fazer assim, isso não tem só um parênteses aqui, né? Não tem a carteira ideal perfeita do mundo todo, não existe isso no mundo dos investimentos e nem muitas coisas da nossa vida, né? O que a gente fala é comprar ativos de qualidade, saber o que está fazendo, pagar um preço justo ou um preço barato, né? Na verdade, a gente tenta comprar sempre mais barato, essa é uma coisa que a gente vai esclarecer nas próximas aulas, mas já deixa aqui essa ressalva. E não tem paciência, porque o mercado ele é o ambiente, melhor ambiente que premia os pacientes e tira dinheiro dos impacientes. Então, se o fundo está lá muito caro, não compra, espera, põe o dinheiro na renda fixa, compra outro fundo mais barato, depois vai ajustando isso. Vai ter aula também sobre isso, vai ter aula sobre o balanceamento, rebalanceamento da carteira. Então, vamos acompanhando aqui. O mais importante aqui, eu até já fui preparando aqui, deixa eu ver aqui. O mais importante aqui é a gente ver o seguinte: qual é a recomendação? 50% em fundos de tijolo, 25% em fundos de papel e 25% em FOFs. Pode ajustar isso aqui? Pode. A gente não recomenda que não suba muito aqui a quantidade de papel, porque no fundo ele são ativos que estão ligados a risco. É óbvio que a gente faz uma peneira, faz tudo para ficar só os melhores, mas ele é o tipo de fundo feito para dar problema. Problemas pequenos, né? Principalmente os grandes, os fundos da Quineia, quase nunca deu problema, mas acho que nunca deu problema da Quineia, é verdade. Mas vocês estão lá, foi feito para dar nem que seja um probleminha. Então a gente tenta, né, trazer a rentabilidade boa, porque os fundos de papel em geral, somente agora nessa época que os juros cresceu demais, né, chegou aí a 13 e tanto, 14% a Selic. Então a gente focava aqui no fundo de papel, mas a gente tem sempre que ter os outros fundos porque o mercado é cíclico e a gente vai comprando barato e depois a carteira se reequilibra, enfim, aí vai, vamos adiante. FOFs, 25%. Esse aqui é muito interessante, embora alguns especialistas não recomendem, mas vários outros também recomendam, que nem eu estou falando aqui para você. Por quê? Porque o FOF ele é um fundo de fundo, então tem uma diversificação por si só muito grande. É um fundo que normalmente não oscila tanto, então ele é interessante para quem está começando e vai acostumando com esse tipo de investimento. Então, essa aqui é uma sugestão. Você pode pôr um 40 aqui, aumentar alguma coisa aqui no papel, depois rebalancear isso? Pode. Não é uma regra de ouro aqui. Pode subir um pouco também aqui? Pode. Por quê? A gente tem que lembrar, até tinha em outros slides, né? Nós estamos querendo, e o brasileiro gosta, do mercado de fundo imobiliário. Aqui, apesar de estar no mercado de fundo imobiliário, ele está muito mais ligado à renda fixa, à dívida, né? Porque é papel, lembra disso? Então, a gente opta por ter uma segurança maior
E às vezes vai até cair um pouco a rentabilidade, dependendo da época, se você estiver assistindo esse vídeo ou gerenciando sua carteira, né? O vídeo vai ser um pouquinho mais longo do que o normal, né? Mas vale a pena. Aí, pessoal, até já botei tudo aqui. É o seguinte, como é que está dividida a carteira aqui? Tem essa porcentagem, tem os tipos e aqui os segmentos. Fundo de fundo não tem segmento, são, né, todos os fundos ali dentro, inclusive tem fundos, um pouquinho às vezes de fundo de papel ali, mas tem vários outros fundos. Tem o fundo de papel, que normalmente é CRI, né, é financiamento imobiliário, dívida e tal. E os hedge funds, que tem poucos no mercado, basicamente a gente só consegue. Um fundo que eu gosto, inclusive eu tenho, é esse aqui, né? Mas depois aí você, nas próximas aulas, vai pesquisar, a gente vai entrar como analisar os fundos, a parte de qualidade, que observar em cada tipo desse. Voltando aqui, risco. Esse aqui é uma categoria que a gente, né, quebrou por risco. Vê que nos outros aqui não tem, nem no tijolo, nem no FOF. Por que a gente quebrou isso aqui? Porque existem os fundos high grade, os fundos high yield e os mid risk, né? Mid grade, digamos assim. Que é o quê? No fundo, são categorias de risco. Se ele é high grade, ou seja, ele tem o corpo de devedores daquele CRI, atrelado àquele CRI ali, eles são pessoas que têm uma boa avaliação, uma boa nota de crédito. Então, muito provavelmente é um fundo mais sólido. Então, ele tem mais segurança no crédito que está envolvido ali naquele CRI. Então, ele é high grade, mas ele é low yield, ou seja, normalmente ele vai pagar menos, enquanto que esse aqui é um high yield, ou seja, uma alta taxa, paga normalmente muito mais em termos de taxa para o investidor, mas se ele paga muita taxa, não tem almoço grátis. Então, o risco aumenta. Então, ele é high risk e low grade, entendeu? Não necessariamente vai ser assim o mundo todo acabando de risco e tal, não é isso, mas é aquela balança, né, entre risco e rentabilidade. Então, aqui tem uma rentabilidade normalmente maior, então tem um risco maior, beleza? E uma segurança, digamos, menor. E aqui dentro desses aqui, a gente divide de acordo com o que está atrelado aqui o CRI, né? Se é CDI, se é inflação e se é um misto dos dois, né? De acordo com as divisões, com os CRIs, que tem vários CRIs dentro de um fundo daquele. E aí aqui vem os ativos. Agora no foco não é olhar para esses ativos, né? Eu coloquei alguns de exemplo aqui que se enquadram nessas categorias. Claro, eu já trouxe aqui, não vou mentir para vocês, bons ativos, né? Não trouxe os ativos ruins, então trouxe bons ativos, alguns estão no topo da lista, enfim. Mas aí depende do que você vai estar olhando, que época que vai estar olhando. É importante a gente olhar para o que está aqui mais à direita, que é quanto pagar, né? Um indicador que a gente vai usar aqui é o preço sobre o valor patrimonial. Então, o preço da cota, né? Quanto está valendo aquela cota, dividido pelo valor patrimonial. Então, se você estiver comprando um FOF, a gente recomenda no máximo comprar até 1,05, ou seja, está 5% acima do preço justo, não, já não está tão barato. Isso é no máximo, a forma como eu trabalho. Obviamente que o ideal é você comprar até menos que desde que o fundo continue bom, continue, né, com todas as características, mas ele esteja descontado, esteja barato, seja por qualquer razão do mercado, da época. Então é isso que a gente preconiza. Aqui dentro dos fundos de papel, a gente também vai para 1,05, ou seja, no máximo. Quando você abrir um site lá, né? Aqui, você vai olhar aqui no site, ele vai ter aqui, ó, P sobre VP, 0,93, né? 1,02. Então, se tiver aqui 1,05, você já não vai comprar, vai esperar, aguardar. E aí, Bené, o que é que eu faço com isso, com esse dinheiro? Ou você vai comprar outro fundo que está mais barato, que está na sua carteira, né, que está desbalanceado aqui, ou você vai pôr na renda fixa e aguardar um bom momento. Já para fundo de tijolo, até 1,10, ou seja, 10% no máximo estourando, é o preço que a gente vai pagar por um fundo imobiliário no tipo de tijolo.
E aí, dentro do tijolo, voltando aqui, né? A gente é um vai e vem. Acho que faz parte do jeito como eu gosto de dar aula. Não sei se às vezes fica confuso para você aí, mas espero que você esteja entendendo. Se tiver qualquer dúvida, não deixe de comentar, de mandar aí o joinha que a gente responde. Aqui tem algumas categorias. Aí tem agências bancárias, tem de hospitais, tem vários aqui dentro. Alguns que eu gosto desses aqui, né? Acho interessante. Trouxe, por exemplo, Ficar. Laje corporativa, shopping. Laje está sofrido, tá? Apesar que o vinho não tem uma ressalva aqui, depois eu posso gravar um vídeo à parte. Estão bem descontados. Se você for aqui para o Vino 11, vamos lá já usar o site aqui para vocês verem, se vocês não estão usando ainda. O Vino 11, se você for aqui para esse camarada, você vai ver aqui que ele está pagando nos 2 meses quase 10%. E ele está aqui com 0,72, ou seja, ele está 28% descontado o preço dele. Aí você diz, é um alerta? É, fique atento. Não é sempre comprar porque está mais barato que a coisa é boa, mas é um indicador, né? Depois que passa toda aquela peneira, todos os critérios, a gente tenta comprar com esse indicador de PV, P sobre VP, o menor possível, menor do que 1. Mas no caso do Vino aqui é uma questão de dívida e tal, mas o fundo é extremamente, digamos assim, rico e tem como pagar. Então, não sei por que exatamente o mercado está meio alucinado. É coisas do mercado financeiro. Pode vir a dar um problema? Pode, né? Tudo pode. Mas, por exemplo, ele deve, sei lá, 40 milhões, mas ele tem um 1,3 bi de patrimônio. Então, assim, honestamente, pode balançar, não pagar ali, ter que vender. Mas é um fundo forte, né? Mas enfim, shoppings. Aí tem aqui excelentes fundos de shopping, né? Sofreu muito durante a pandemia, mas já recuperou bastante. Logística, também excelentes fundos aqui. Varejo, né? Ali renda urbana, varejo. E um diversificado aqui, que é também um fundo que é muito bom também. Tem HTMX, que é um fundo que até eu tenho, valorizou pra caramba, aí uns 30, 40% aí quando eu peguei, uns 40%. Tá aqui na minha carteirinha. E é um fundo de hotéis. Enfim, o quadro racional, né? O racional do, dessa montagem aqui é isso, pessoal. Acho que já ficou um vídeo um pouco mais longo, mas a ideia aqui é mostrar como vai ser o racional da carteira, né? Carteira de fundos imobiliários, né? Simulação. Não é uma recomendação de investimento, como a gente falou, tá? Pelo amor de Deus. Não quero ver ninguém aqui perturbando o meu juízo depois. Vou até botar aqui um disclaimer aqui. Não é recomendação. Você vai montar a sua carteira baseado no que a gente vai vendo aqui. Mas eu trouxe um exercício mais prático para clarear as ideias, né? Porque às vezes você fica vendo muito distante como é que vai montar isso e tal. E aí você vai precisar comprar 10, 20, 30 fundos. A gente recomenda que compre 2 ou 3 aqui no máximo, mais uns 5 aqui, uns 5 aqui, ou seja, você ter aí 10, 12, no máximo estourando 15 fundos. No começo você pode focar em uns 10 no máximo. Por quê? Porque você vai precisar entrar, às vezes, num relatório de um fundo desse, né? Aqui, por exemplo, uma coisa até passando para vocês. Façam isso. Você vai entrar aqui no relatório de um fundo desse e você vai aprender bastante. Aqui, ó, tem gráfico, quais são os imóveis que estão envolvidos, que eles têm e tal, toda uma série de informações. E aqui você vê o relatório, eu acho que eu já não falei sobre isso. Tem comunicações mais importantes e tem um relatório gerencial. Quando você abre aqui, você tem a possibilidade de ver realmente um relatório riquíssimo, aumento de capital, o que tiver aqui, emissões, novas cotas, o que está a dívida, a rentabilidade, quais são os imóveis, comparando com os índices. Enfim, você vai lendo aqui, é uma aula de investimento e você vai se apaixonar por esse mercado. Beleza?
Então, um grande abraço, não deixe, um grande abraço, não deixe de compartilhar e de curtir. Fique atento aos próximos vídeos da nossa carteira gratuita do curso de fundos imobiliários. Fiquem com Deus. Fui.